Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Natália, da Garrestart. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Gustavo, da Garrestart. E para orientar vocês do motivo dessa live é que nós estamos no mês de orgulho. E uma das ações que nós, da Garrestart, estamos tomando em apoio à comunidade é levar um pouco mais de conscientização sobre a inclusão de pessoas LGBTQIA+, no mercado de trabalho. E para nos ajudar nessa missão hoje, trouxemos Sedenir Júnior. Ele é Marketing Manager da Starbucks Brasil e vai nos contar um pouquinho algumas iniciativas que a Starbucks tem tomado em prol da diversidade e inclusão. E também vai nos contar um pouquinho sobre a campanha Eu Sou, que recentemente ganhou o prêmio máximo da Cannes. Nós estamos chiques hoje, né, Nath? Demais, nossa! Sedenir, eu queria aproveitar para te agradecer imensamente você estar participando com a gente desse bate-papo. Tenho certeza que vai ser super alto astral e vou deixar um espaço para você se apresentar. Obrigado, Nath. Obrigado, Sorrentino. É um prazer gigante estar aqui com vocês. Nunca é de menos a gente falar de diversidade e inclusão, bem pelo contrário, é super necessário. Então, para mim, é um imenso gigante estar aqui, acolhendo, né, esse convite e tendo o prazer de estar nesse bate-papo com vocês. Espero que seja super proveitoso, gostoso. E me chamo Sedenir, como vocês falaram, trabalho na Starbucks fazem 4 anos e liderando aí alguns projetos junto a todo o time de comunicação, onde a gente, felizmente, vem trazendo aí uma visibilidade à comunidade LGBTQIA+, justamente porque é necessário que marcas tomem iniciativa e tomem essa frente nessa discussão, trazendo um pouquinho de pouquinho em pouquinho a gente vai ganhando mais espaço, ganhando mais respeito e trazendo com mais naturalidade essa conversa. Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Maravilha! E eu posso te chamar de CD? A íntima, Pode. né? Pode sim, meu apelido é CD para os íntimos. Não, que nada. Meu apelido é CD em todo ambiente de trabalho. E também me chamam de Júnior, porque é Sedenir Júnior. Então, quem tem o nome Sedenir, então tu já viu, né? Me chamam de várias coisas. Então, fica à vontade, pode me chamar como preferir. Júnior, Sedenir, Cid, CD, o que vier na cabeça. Maravilha. E CD, me conta, qual a importância da diversidade e inclusão para a Starbucks? E hoje, a diversidade e inclusão na Starbucks é um pilar muito forte e muito estruturado globalmente. A empresa, principalmente nos Estados Unidos, ela preza por diversas iniciativas que fomentam a diversidade e inclusão em todo o âmbito das lojas, desde os partners, como nós chamamos os colaboradores, até os clientes. Então, essas iniciativas e todas essas propostas, né, elas se conversam no momento em que a gente tenta trazer com o máximo de naturalidade e de uma forma muito espontânea e genuína toda a inclusão e a diversidade na empresa. Então, isso não é algo que é debatido, que é algo que é, nossa, precisamos fazer algo de diversidade e inclusão. Não, isso surge de uma forma super natural e genuína na empresa. A gente acolhe as pessoas, independente de gênero, de cor, de religião, enfim, é uma empresa totalmente aberta, de um coração e uma proposta muito gigante na medida que a gente se propõe, né, a acolher e a transformar em um mundo mais diverso. Então, isso acontece naturalmente em todos os bate-papos, desde
dos partners, dos colaboradores, até os fornecedores e envolvendo também os clientes. Então, é algo que se propõe de uma forma muito natural e obviamente, que quando você inicia essa conversa de uma maneira natural, isso flui. Então, a gente não precisa trazer algo que seja imposto, né? Bem pelo contrário. Todas as iniciativas acontecem de uma forma fluida, com o envolvimento de todos que se identificam por ela. Bacana, um baita diferencial. Boa. E, no caso, aproveitando esse link, nós vimos a campanha maravilhosa, né, chamada Eu Sou, que inclusive eu já vi 10 vezes e eu chorei as 10 vezes que eu vi. Eu também. Não dá para ver sem ficar com o olho cheio d'água, gente, é impressionante. Mas aí vocês, de quebra, ganharam o prêmio Cannes recentemente. Parabéns por isso. Obrigado. Aí, de onde veio essa inspiração? Conta um pouquinho mais sobre essa campanha pra gente. Obrigado, Sorrentino. Sim, nós ganhamos esse prêmio, foi o Grand Prix na categoria Glass, que é a categoria que premia todos os projetos que têm a capacidade de inspirar e transformar o planeta. Então, foi algo inédito para o Brasil e um prêmio, assim, é um prêmio máximo da publicidade. Então, nós ficamos muito, muito, muito felizes, principalmente obviamente, né, toda a agência que documentou essa iniciativa e que conseguiu contar um pouco dessa história um pouquinho só dessa história, através do vídeo documental que foi produzido. Então, foi lindo ver essa premiação, porque foi a coroação desse projeto. Mas falando um pouquinho do projeto, esse projeto ele é transformador para todos que fizeram parte dele. Como que foi tanto os participantes quanto o backstage, né? Quando eu falo de transformação. Como que surgiu essa ideia? A Starbucks, ela possui aquele ato, né, tão genuíno de escrever o nome no copo, né? Ou no copo, seja escrito ou não, tem o nome do cliente colocado no copo ali, destacado no copo. Então, a gente parte da premissa que na Starbucks você pode ser quem você se reconhece. Então, independente, como eu falei antes, independente da sua orientação sexual, do seu gênero, você vai ser chamado e respeitado na Starbucks da maneira como você é. E isso inicia através do copo. Então, se eu me reconheço como Sedenir, eu vou dar o meu nome Sedenir e o barista vai escrever no copo. Então, a partir daí, surgiu a ideia de por que não, de alguma forma, a empresa apoiar e auxiliar as pessoas que têm o seu nome social, mas que não conseguem colocar o seu nome social nos seus documentos. Então, foi a partir dessa premissa que nós iniciamos essa iniciativa, trazendo, né, convidando os funcionários, os partners trans, que gostariam de retificar seus nomes. A retificação do nome no Brasil é um processo que é bastante burocrático e caro. E foi nesse momento que nós falamos, não, vamos ajudar essas pessoas a retificar os seus nomes e transformar, de fato, né, a vida delas, porque imagina, eu me identifico com um nome, com um gênero, e os meus documentos estão em um outro nome e um outro gênero. Isso é um conflito muito grande. Então, foi a partir dessa iniciativa que nós convidamos todos os partners que tinham essa vontade, né, de retificar e não tiveram não tinham a oportunidade de fazer esse processo com acompanhamento psicológico e um acompanhamento próximo desses partners, e também convidamos membros da Casa 1 e da Casa Florescer, que são ONGs que auxiliam
pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e, por conta da sua orientação sexual. Então, por exemplo, a Casa 1, ela acolhe pessoas que foram expulsas de casa pelo simples fato de serem lésbicas ou serem trans, enfim, e acabam, né, tendo ou estando em alguma situação de vulnerabilidade, e a Casa 1 ela acolhe essas pessoas para ficarem, né, em um período de transição até conseguirem se estabelecer financeiramente e seguir e saírem, né, dessa casa de acolhimento. Então, nesse momento, a gente ajudou essas pessoas que, por conta dessa situação de vulnerabilidade, não conseguiam fazer essa retificação de nome. Então, tanto da Casa 1, quanto da Florescer, e quanto dos partners da Starbucks, nós juntamos todas essas pessoas, e aí foi o momento onde nós transformamos uma loja da Starbucks em um grande cartório. Então, durante um dia todo, que foi no Dia da Visibilidade Trans de 2020, nós transformamos a loja da Haddock Lobo, em São Paulo, em um grande cartório. Então, todas essas pessoas, elas foram até lá, levaram seus documentos, atuais, né, naquele momento, e deram entrada no processo de retificação. E dali algumas semanas, nós voltamos com essas pessoas na loja novamente e celebramos, numa grande festa, a entrega do documento, da nova certidão de nascimento dessas pessoas. Então, foi um ato super transformador para elas, e para nós vermos a história dessas pessoas, documentar tudo isso e acompanhar todo esse processo de perto. Então, foi algo emocionante de ver todo esse processo. Então, esse foi uma iniciativa que se iniciou em janeiro de 2020 e continuou. Esse ano nós tivemos uma nova edição com funcionários da Starbucks também, e qualquer pessoa, né, da Starbucks que tem o desejo de retificar seu nome, hoje ela consegue fazer isso de uma maneira que a empresa auxilie tanto no custeio quanto no acompanhamento desse processo. Então, foi uma ação muito bacana que foi coroada com essa premiação, mas ela não é só isso, né? Ela é algo muito grandioso para todos nós que participamos e que estamos acompanhando isso no dia a dia. É verdade. E o vídeo mostra muito isso, né? Muito real, o sofrimento das pessoas, né, antes, e a alegria, assim, a realização que foi depois. É muito vivo. Foi muito bacana. Você acabou comentando. Não, pode falar, né? Pode falar. Eu ia te cortar, mas pode continuar. Você acabou já comentando, né, de algumas outras ações que a Starbucks faz, né? Porque se engana quem pensa que as ações da Starbucks em apoio às pessoas LGBTQIA+, se resume apenas à campanha Eu Sou. A marca ela tem um longo histórico de iniciativas que abraçam a comunidade. Você já falou sobre algumas ações em parceria com a Casa 1 de São Paulo e o Grupo Arco-Íris do Rio de Janeiro. Então, CD, conta pra gente como tem sido a resposta da comunidade LGBTQIA+, para essas ações. Esse retorno tem sido positivo? Tem sim. A campanha Eu Sou foi uma dessas iniciativas. Então, em 2018, nós iniciamos essa parceria junto com a Casa 1. Então, hoje, a Casa 1, nós apoiamos tanto em empregabilidade, então, em trazer alguns membros da Casa 1 para inclusão no mercado de trabalho através da Starbucks, e nós também fizemos, né, em 2018, uma ação onde toda a venda de produtos, de algumas bebidas no sabor brigadeiro, nós fizemos a doação do lucro líquido da venda dessas bebidas para a Casa 1, e em 2019 nós
criamos uma camiseta, que foi uma camiseta Pride, onde também a venda, o lucro líquido da venda dessa camiseta, nós destinamos tanto a Casa 1 em São Paulo, quanto o Grupo Arco-Íris no Rio de Janeiro. Então, foram 2 iniciativas de arrecadação, né, de investimentos para essas 2 ONGs, e esse ano também nós estamos fazendo, no final de semana do Orgulho, o lucro líquido da venda da bebida Dragon Drink em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e da bebida Violet Drink em Santa Catarina, nós estamos doando para instituições de apoio à causa LGBTQIA+, tanto de Santa Catarina, de São Paulo, Rio de Janeiro e de Brasília, que são os locais onde atualmente nós temos lojas. Então, essas são algumas das iniciativas frente a outras causas que a empresa apoia, mas eu acho que não somente essas causas, eu acho que ela é fruto justamente desse trabalho conjunto de influenciar uns aos outros no trabalho de diversidade e inclusão, justamente para que cada partner, cada pessoa na empresa possa influenciar a pessoa ao lado a se comprometer e se engajar pela causa. Então, essas ações acabam sendo uma resposta a toda essa mobilização que a empresa já tem junto a todo o seu quadro de funcionários em celebrar o orgulho e trazer essa conversa para dentro do ambiente de trabalho, para que todos celebrem juntos com orgulho essas iniciativas. E aí é quando entra o marketing justamente para trazer essas iniciativas para engajar ainda mais e para a gente celebrar em conjunto. Então, essas iniciativas vêm de encontro a isso. Boa essa ideia. O que você me contou me lembra uma situação parecida, assim, uma situação que eu vivi, que eu já trabalhei num ambiente onde os líderes eles tinham ótimas e boas intenções em relação à diversidade. Por exemplo, na minha equipe tinha uma menina trans e os gerentes eles eram ótimos com ela, assim, crachá com seu nome social, ela era reconhecida pelo gerente como uma mulher trans. Porém, quando a gente chegava na equipe, chegava no todo, já tinha essa resistência com ela, o fato dela ser uma mulher trans. Não lidavam com ela com nome social, se referiam a ela no masculino. Isso machucava muito ela no dia a dia, atrapalhava muito o rendimento dela. Enfim, a diversidade existia, mas a inclusão não. Ficava só um lado, né? E as pessoas acham muito que diversidade e inclusão são a mesma coisa, não são. Então, eu queria perguntar para você quais são os desafios, né, para construir uma organização verdadeiramente inclusiva para pessoas LGBTQIA+. Perfeita essa tua pergunta, Sorrentino. Acho que é exatamente isso. Não há diversidade sem inclusão. Eu acho que uma coisa estarmos diversos, né, termos diferenças ou existir a diversidade, mas ela não existe sem inclusão. Então, eu acho que o papel do líder é fundamental nesse ambiente, como tu bem mencionou. Um exemplo disso é no nosso próprio ambiente de trabalho. E aí eu não vou falar de só da questão da causa LGBTQIA+, ou mesmo de outras causas. Eu acho que qualquer pessoa no ambiente de trabalho, ela, e aí, né, a gente sempre se colocando nas situações, você está ali trabalhando, você se levanta para ir até o café, ou pegar o café, uma água, enfim, tem outra pessoa ali na água e você acaba perguntando como foi seu final de semana, como que foi isso, como foi aquilo. Isso é, de certa forma, um momento onde tu estabelece conexões. E, muitas vezes, só o fato
de você ter uma orientação sexual diferente, ter um gênero que não seja o da pessoa que está conversando com você, ou não ter a mesma identidade de gênero da pessoa que está conversando com você, isso acaba que prejudica ou é vista, né, como algum tipo de preconceito. Então, imagina você perguntar para outra pessoa como foi seu final de semana e você não ser incluso dentro dessa conversa. Então, isso é pode parecer banal para alguma pessoa, mas para quem já é pertencente à causa, para quem é gay, para quem é trans, para quem está em transição de gênero, etc, 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 só o fato de você não incluir a pessoa, isso é algo que causa um problema gigantesco dentro dessa relação. Então, isso não é inclusão. Então, a inclusão é você estar conversando de igual para qualquer pessoa, para qualquer situação. Então, quando a gente fala de não há diversidade sem inclusão, não adianta você ter na sua equipe, ter na sua empresa pessoas LGBTQIA+, pessoas de outras raças, pessoas de diversas diversidades, né? Nesse momento, gente, acho que não é só o você ter, você precisa justamente incluir. E como você faz isso? Trazendo ela para esse tipo de situação, trazendo mais empatia para dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acho que é dessa forma que a gente consegue construir essa inclusão e, de fato, termos a diversidade dentro dos ambientes de trabalho. Então, eu acho que falta muito para as pessoas a empatia. É a gente se colocar no lugar das pessoas e trazer isso para dentro do ambiente, gerando algo positivo e inclusivo. Real. E aquela empatia verdadeira, né? Não é a gente estar aqui e imaginar o lado do outro. É a gente, como diz uma expressão em inglês, é calçar o sapato do outro. É realmente estar na pele dele e pensar como a gente pensaria, né? É essa empatia real que traz a verdade que a gente precisa nesse momento. Exatamente, perfeito, concordo. E para você, CD, o que nós, desde as grandes organizações como a Starbucks até as startups como a Restart, podemos fazer para promover a diversidade e a inclusão na sociedade? Eu acho que a gente precisa ter dentro dessa relação exatamente o que eu comentei anteriormente. Acho que essa conversa tem que ser natural. A gente tem que trazer isso para cada momento do dia a dia das companhias, para cada ação, para cada situação, trazer essa conversa, trazer essa discussão e trabalhar de uma forma natural a inclusão e a diversidade. Eu acho que só isso aqui que a gente está fazendo, que esse bate-papo, ele é de uma importância gigante para a gente poder introduzir essa conversa. Então, eu acho que isso é fundamental para que a gente comece a trazer esses assuntos de uma maneira natural para dentro da sociedade, e que isso deixa de ser um preconceito, deixa de ser um tabu, e seja algo real, que aconteça de verdade nas companhias e no nosso dia a dia. Muito bacana. Escutar os colaboradores também, né? Respeitar e permitir que eles sejam eles mesmos. Isso é muito importante. Sim. Gente, eu tô assim encantada, né, de ver o CD e é o brilho no olho, né? Quando você conta tudo, torna tudo muito mais genuíno. E eu acho que essa naturalidade e esse astral, assim, que torna tudo mais fácil, né? E torna tudo muito mais verdadeiro. Eu queria te agradecer imensamente
estar aqui com a gente hoje. Eu saio desse bate-papo, assim, muito... Como é que eu vou explicar? Eu tô encantada. Vou até deixar o Sorrê falar um pouquinho, mas assim, queria te agradecer muito, foi muito bacana e eu tenho certeza que a sessão da Starbucks ajudou muita gente e ainda vai ajudar muito mais. Obrigada de verdade. CD, eu gostaria de agradecer pela sua presença hoje, pela conversa. Eu com certeza saio uma pessoa melhor do que eu comecei esse bate-papo. E também parabenizar pelo prêmio, ótimo, mas para além disso, pela ação. Eu acho que se vocês conseguirem mudar a vida de uma pessoa, já vale tudo, sabe? E eu tenho certeza que vocês fizeram isso para muitas outras pessoas. Então, parabéns a você, parabéns a Starbucks. Eu estou muito feliz de estar aqui e eu não sabia da profundidade da campanha de vocês. Eu tinha lido sobre, mas, assim, por cima, eu não tinha ido tanto nos detalhes, não sabia que vocês faziam tanto. Então, como membro da comunidade, eu gostaria de agradecer a vocês. Que lindo, Sorrentino. Obrigado. Obrigado, Nath. Obrigado, Sorrentino. Obrigado mesmo. Acho que a gente precisa ter justamente essas conversas para que amanhã a gente não precise mais ter. Exato. Então, obrigado de coração. No início, eu acabei não me apresentando, né, direito, porque a gente vai se falando, né, de uma forma tão espontânea, mas também pertenço à causa, sou casado há 5 anos e tenho a felicidade de estar numa empresa que me reconhece e uma empresa que eu posso ser eu mesmo. Então, que possamos incluir cada vez mais e que essa conversa, né, de hoje seja cada vez mais replicada, cada vez mais necessária, para que façamos um mundo melhor a cada dia. Obrigado de coração, Sorrentino e Nath, pela oportunidade, a Garra Start pela oportunidade desse bate-papo. Espero que tenham curtido e que tenham um ótimo dia aí do orgulho e que a gente levante aí cada vez mais essa bandeira e traga cada vez mais pessoas para esse bate-papo de uma forma natural, espontânea e que as empresas cada vez mais possam ser embaixadoras de discursos positivos e que possam transformar a sociedade onde a gente vive. Maravilha. Boa. Eu também gostaria de agradecer quem está assistindo a gente. Espero que o papo tenha sido tão rico para vocês quanto foi para nós. E é isso, pessoal. Infelizmente, está chegando ao fim. Esse papo aí renderia muito mais, né? É verdade. Mas vamos ter que encerrar aqui. Mas não pensem que as nossas iniciativas em prol da comunidade, ao mês do orgulho, vai se encerrar por aqui. Ainda vai ter muito mais novidade. Enfim, nos acompanhe para saber mais. Não vou soltar spoiler. A gente se vê em outros conteúdos. Obrigada, pessoal. Tudo de bom. Obrigado, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.